Bem-vindos a mais um Encontros com o Futuro, uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios no Brasil e no mundo. Encontros com o Futuro é uma iniciativa para aproximar o mercado da academia e convida profissionais de destaque para discutirem seus setores, suas carreiras, seus pensamentos em relação ao futuro. Nós temos aqui ao meu lado Rafael Lionello, professor doutor de Marketing Analytics e líder do Squad de Inteligência Artificial do Inova ESPM. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Temos a Vitória Lopes, que é estudante de cinema da ESPM, e a nossa convidada muito especial de hoje é Josi Palomino, diretora de Marketing e Inteligência de Mercado da Comerc, que é a maior comercializadora independente de energia do país. Josi, muito obrigado pela tua presença. É um prazer ter você aqui conosco. Queremos começar diretamente a história contando um pouco, sabendo um pouco de você. Como é que é a sua carreira? O que você faz mais aí na empresa, que você tem uma série de cargos que você comentou. Conta um pouco de você, como é que você chegou nesse grande cargo de diretora de marketing. Vamos lá, Marcos. Bom, obrigada primeiro pelo convite. É um grande prazer, uma honra estar aqui, podendo dividir um pouquinho dessa história com vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa, como a gente vinha comentando antes, né, que aproxima mesmo a academia do negócio, e acho que isso é vital aqui para a gente poder avançar e traçar novos rumos para o futuro. Contando um pouquinho da minha história, eu tenho formação em economia, fiz um mestrado em economia aplicada, ambos pela FEA, da USP de Ribeirão Preto, e eu posso dizer que eu caí no mercado de energia meio por acidente, mas foi uma condução de carreira que me trouxe muita novidade, muito conhecimento. Em determinado momento, as pessoas não sabiam muito bem se eu era economista, advogado ou engenheira. Então, é uma mistura mesmo de conhecimentos e de acesso à informação. Eu comecei no setor há mais de 15 anos, então comecei muito num papel de regulatório, que é um segmento, o setor de energia, ele é um segmento bastante regulado. Apesar de hoje o que a gente mais escuta é falar de mercado livre de energia livre, ele é um segmento estrutural para o desenvolvimento do país, então tem sim um norte regulatório importante para que você possa ter toda a estrutura muito bem embasada para que aquilo funcione de maneira fluida, né, para o país de uma maneira geral. E eu comecei muito nesse viés mais regulatório e depois eu migrei para a área comercial. Então, quando eu cheguei na Comerc, eu tive já uma experiência anterior à Comerc Energia, mas eu cheguei na Comerc Energia muito nesse papel comercial de fazer relacionamento com os clientes da Comerc, sejam eles consumidores ou geradores de energia elétrica. E depois de um tempo na área comercial, eu migrei para uma área de gestão de contratos de geradores. Então, aí eu fiquei responsável pelo time que cuidava do atendimento e da gestão do portfólio de contratos das usinas que eram nossas clientes. Foi a cadeira que eu mais me desenvolvi, foi nessa cadeira que eu saí de um papel de gerente e entrei com um papel de diretoria. A gente teve um crescimento importante da carteira nesse momento. E logo depois da minha primeira licença maternidade, quando eu retorno, eu acabei absorvendo outros papéis, ainda na cadeira de geradores, mas agora mais com foco em geração distribuída, que era uma iniciativa relativamente nova na Comerc, que na época estava com o time de eficiência energética. E aí, logo em seguida, também a gente desenvolveu um projeto dentro da Comerc, em conjunto com uma outra empresa, que veio a se tornar a Solvagalume, e foi nesse movimento que eu me tornei a presidente dessa Energitech, né, que a gente desenvolveu lá, que também tinha como o foco principal a geração distribuída. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos à frente da Solvagalume, e aí no retorno da minha segunda licença maternidade, eu acabei assumindo um outro desafio na holding, voltando para a Comerc Energia, com a missão de ajudar a estruturar a abertura do Mercado Livre, porque já tinha um cronograma, né, de abertura de Mercado Livre para os consumidores em alta tensão. E eu acabei voltando para essa cadeira e mais ou menos quase um ano depois eu assumi a cadeira que eu estou hoje, que é a de diretoria de marketing e inteligência de mercado. Então foi uma trajetória bem multidisciplinar, onde eu tive a oportunidade
de passar por diferentes unidades, por diferentes montagem de estratégias, diferentes ângulos também, né? Ora mais focado no cliente, ora mais focado em regra, ora mais focado numa visão mais generalista, porque quando você assume uma empresa ali, uma diretoria mais executiva, você tem que ter esse viés, né, de olhar o cross mesmo, né, de ponta a ponta, sem perder de foco o cliente, sempre, mas também olhando com bastante importância o resultado do negócio. E agora com uma visão ainda mais cross, né, que quando a gente olha a área de marketing, ela serve a estrutura como um todo, né, desde o C-level até o cliente. Então a gente tive a oportunidade de passar por diferentes ângulos aí ao longo desses últimos anos. Que interessante, você está exercendo uma função muito importante, conhecendo profundamente o setor, conhecendo profundamente a empresa. Isso é muito importante na hora de formular as estratégias, as ações e tudo. É um exemplo interessante para as pessoas se fiarem, se espelharem nisso e dizer, tenho que conhecer muito a fundo o meu setor e a minha empresa. Falando no setor da energia, esse setor está bastante, vamos dizer assim, em voga, mais quente ultimamente, né, nos últimos anos, né? Embora você já esteja há mais tempo nisso, mas o público em geral e a abertura do mercado. Então, conta para nós, como é que está o setor de economia, da energia, nesse momento de abertura, de se falar um pouco mais das crises energéticas e tudo. Como é que está o setor da comercialização de energia no Brasil e no mundo? Acho que, como você mesmo já colocou, está bem aquecido, Pois né? é, então, pois é. o mercado de energia, o mercado livre de energia, ele tem já bastante tempo. A gente está falando aí de mais de 20 anos. Então, é um mercado que já vinha se estruturando, que já acontece há bastante tempo, mas ele era um mercado atacadista. Então, grandes empresas faziam parte dele. E ao longo dos últimos anos, essa fronteira foi abrindo. Ainda assim, você tinha empresas maiores, né, que tinham ali seus gastos de energia relevantes, que podiam fazer essa opção de migrar para o mercado livre. Mas ao longo dos últimos anos, isso foi feito uma escada mesmo de possibilidade de abertura, que foi essa abertura mais recente, que aconteceu em janeiro agora deste ano. Este ano? Deste ano de 24. Então, assim, acho que é um mercado quente e está sendo muito falado porque, apesar de ter já um tempo que ele existe, ele está sendo mais de conhecimento das pessoas e da sociedade em geral agora, porque ele foi se tornando mais próximo desses consumidores agora de menor porte. Então, o regulamento atual, qualquer empresa consumidora de energia conectada em alta tensão pode migrar para o mercado livre, coisa que antes existia uma limitação mesmo regulatória de porte ali de consumo, que era uma trava para que essa migração pudesse acontecer. Então, acho que o que a gente vem observando é que muito vem se falando, a gente, e até tentando trazer um pouco já do viés do marketing aqui, a gente percebe que é um consumidor que precisa ser educado no sentido de a gente explicar como funciona, que é seguro, porque a gente tem muito essa concepção, principalmente residencial, sociedade de maneira geral. Eu consumo energia da minha distribuidora, chega a minha fatura, eu pago a conta e ninguém sabe muito bem o que acontece ali dentro daquela conta, né? Quando o não dá nem para ler, né? Tem grandeza elétrica, tem imposto, às vezes tem uma correção, uma multa, enfim. Então, literalmente uma saladinha ali e o consumidor, de maneira geral, tem uma certa dificuldade de entender. Mas, ao mesmo tempo, o fato daquilo vir da distribuidora traz uma certa segurança, porque ele sabe exatamente onde é o escritório da distribuidora, com quem fala, qual o canal de atendimento. Então, existe já um modelo operacional bem embasado. Então, quando a gente chega com a solução do Mercado Livre, a gente precisa educar mesmo, falar, olha, é regulamentado, eu posso ser o seu fornecedor de energia, tá tudo bem, é um movimento bom para você. Mercados mais maduros já fizeram isso há bastante tempo. Então, agora é a vez mesmo de você poder fazer esse movimento. Então, acho que é um mercado novo para a maior parte da população, que vem demandando muito essa questão de você se apresentar mesmo para aquele consumidor. E a gente percebe que existe muito interesse,
mas ao mesmo tempo existe um pouco dessa questão. Mas e aí, se minha energia acabar, com quem eu falo? Porque literalmente você só está trocando um contrato de energia. Você está falando, olha, agora a minha energia vem do meu fornecedor, da minha comercializadora, e não mais eu vou pagar essa energia para a distribuidora, mas o relacionamento físico, a prestação de serviço, da conexão ao fio, da chegada ali da energia para você, não muda nada. Então, é muito curioso ver esse movimento e poder fazer parte desse processo de onboarding mesmo ali desse consumidor no Mercado Livre. Eu queria saber da abordagem de vocês, de qual estratégia vocês usam para fazer a comunicação de vocês. A gente vem se desafiando, porque quando você fala de um público mais atacadista, que é o que a gente tinha até então, são empresas que têm uma governança mais estruturada, que têm um pouco mais de participação até no negócio energia, né? Então, por mais que você às vezes não tenha especialistas de energia dentro da empresa, você consegue ali ter uma relação mais de prestação de serviço, de troca mesmo, né, cliente-fornecedor. Quando a gente fala para esse público que está sendo embarcado nesse mercado agora, o nosso desafio é tornar o mercado que já é conhecido por alguns, mas que ainda assim tem muita coisa técnica por trás, trazer isso de uma maneira mais acessível para que aquele consumidor entenda do que se trata esse movimento de migração para o Mercado Livre, né? Então, inclusive, muitos dos conteúdos ricos que a gente vem produzindo para fazer a nutrição do funil, a gente já vem trabalhando um pouco desse education mesmo, de tentar trazer de uma maneira simples o que é esse movimento, qual o benefício que ele tem, não só da economia na conta de energia, mas também de você poder ter uma aproximação e uma diretriz mais voltada para a sustentabilidade, para a descarbonização do consumo de energia. Então, a gente vem trazendo um pouco dessas pílulas para que ele possa ir tomando posse mais desse contexto. Como que vocês fazem isso? Como é que vocês estão educando os consumidores num conceito novo? Como isso se materializa? Através de quais ferramentas? A gente vem trabalhando muito conteúdo digital, para que a gente possa operar através das plataformas de mídia, vídeos. A gente tem produzido bastante conteúdo em vídeo, mas a gente também tem feito bastante peça estática. Muito provavelmente vocês vão começar a ser impactados. Claro, com certeza. Tomara, né? Aí o marketing está funcionando. Exatamente. Mas a gente vem utilizando muito das ferramentas digitais, a gente vem participando também de alguns eventos mais focado em alguns nichos, que são nichos que a gente entende que tem fit, né, com a solução ali do Mercado Livre de Energia. Mais recentemente, a Comerc também estruturou uma diretoria comercial específica para o varejo, então a gente, não só no marketing, mas acho que de uma maneira mais plataforma, que é uma forma que a Comerc se posiciona mesmo como plataforma de descarbonização. A gente tem soluções para diferentes tamanhos de consumidor em diferentes frentes. Então, acho que de uma maneira geral, o marketing ele vem como um respaldo para toda essa estrutura que já vem sendo construída dentro da Comerc. Mas, em especial, quando a gente fala de nutrição, de educação, a gente vem produzindo bastante conteúdo rico, muito entregue no digital e também via eventos, que é onde está o consumidor, a gente tem que estar onde ele está. Muito interessante. Sim. Rafael? Nessa linha de ferramentas, né, e práticas da área de marketing, como, por exemplo, utilizar canais digitais para atacar o cliente, que é uma coisa bem popularizada hoje, e pensando um pouco também nas tendências, né, do mercado de energia, que outras práticas assim vocês enxergam, né, como necessárias, como futuras para a Comerc, né? Dentro do marketing, acho que a gente vem... O marketing no setor de energia, eu vejo pessoalmente como novo, né? Porque a gente vinha de uma relação muito focada na relação consumidor-distribuidora, cliente-distribuidora, e o Mercado Livre um pouco mais embalado ali, né, com empresas muito melhor definidas. Então, quando a gente expande isso e traz isso para um mercado endereçável maior, digamos assim, porque você tem muito mais empresas agora podendo fazer parte desse segmento, você começa a
imaginar principalmente o trabalho de branding, de posicionamento de marca, para que aquilo possa chegar no teu público, né? Então, acho que em termos de perspectiva, isso é algo que a gente vem trazendo para dentro de casa, esse trabalho mesmo de onde eu vou colocar a minha marca, com quem, que tipo de consumidor eu vou com quem eu vou falar, qual é o meu consumidor ideal, como é que eu trago isso para a realidade. Sim. Então, eventos, por exemplo, era algo que até recentemente a gente não tinha muito foco, porque a gente tinha uma estratégia um pouco mais nichada na parte mais atacadista. Quando a gente fala mais do mercado aberto, que é o que a gente chama de mercado varejista, que ainda assim a gente está falando do B2B, né? Eu não estou ainda aqui falando de B2C nesse momento, eu preciso encontrar onde esse público está. E a minha marca é uma marca nova para esse cliente, né? Então, a gente tem uma representatividade muito grande no Mercado Livre, que a gente nasceu com esse DNA de cliente lá atrás, e só que esse público ainda não me conhece. Então, vem muito nessa estratégia de posicionamento de marca, para que ele possa me enxergar como empresa segura, uma empresa confiável. E isso vem muito na tendência, porque a gente tem depois, lá na frente, uma outra tranche de abertura, que aí a gente fala do baixa tensão, que é a gente em casa, o B2C. Exatamente. Deixa eu continuar, Rafael. Não, eu tenho 2, 3 perguntas depois de você. Estou adorando esse papo. Não, é que esse é um tópico bastante interessante. E como que tem sido, né, a justificativa desses investimentos em branding, que a gente sabe que são investimentos que geralmente a gente não enxerga ali no curto prazo, né? É desafiador. Sim. Sempre desafiador. Então, acho que tem uma... E isso eu não estou falando nem de comércio, acho que eu estou falando de mercado de energia geral, assim. A gente sabe que o marketing, ele existe para dar essa sustentação, literalmente levantar a bola, né? Eu vou lá levantar a bola para que depois aquele cliente possa cair no meu funil, possa chegar até mim, independentemente de por qual canal eu atingir, né? Seja por um post no Instagram, seja por um conteúdo que eu gerei no LinkedIn, seja por um anúncio nas plataformas ali do Meta de maneira geral, enfim. Mas acho que é uma mentalidade que precisa ser trazida, e a gente olha muito, acho que nesse momento, para as empresas que já passaram por esse movimento. Por exemplo, o banco. O banco é um segmento que a gente percebe que sofreu uma certa disrupção, porque você teve toda uma construção de marca, de bancos digitais, que vieram meio que para conquistar um mercado que até então estavam tradicionalmente com outros bancos. A mesma coisa a gente observou com o movimento de telecom. Então, a gente tem, obviamente, o desenho interno de estratégia, mas a gente também olha não só para o segmento, mas também para outros segmentos que já passaram por um movimento parecido. Mas nessa questão do branding especificamente, acho que é um exercício mesmo de entender que ali a gente está falando sobre ROI e não está falando necessariamente sobre taxa de conversão, sim, né? Sim. Então, é um exercício, ainda não é óbvio. É algo que precisa, acho que, ser trabalhado de maneira segmento mesmo, acho que, porque é uma coisa nova. Para a gente entender ainda um pouco mais, vocês estão num segmento interessante, porque não muitas categorias hoje em dia no mundo são nascentes ou em desenvolvimento. Você deu 3 exemplos muito bons aí dos bancos e telecom e tal. Mas vocês estão numa categoria nascente, entre aspas, né? Que a relação de vocês com o consumidor final, ela está meramente começando nos últimos tempos. O setor como um todo trabalha mais ou menos em conjunto nessa educação do consumidor, ou hoje já tem uma definição de que cada marca deve trabalhar mais o seu posicionamento para poder aparecer melhor e estar gravado na mente e nos hábitos do consumidor desde o início? Como é que vocês veem isso como um movimento setorial ou como um movimento individual de branding e de diferenciação? Eu vejo muito como um movimento setorial. A gente tem observado que várias empresas do segmento têm se posicionado de maneira mais direta por estratégias de marketing. Não juntas? Não juntas. O esforço é individual de cada um. O esforço individual de cada um, sim. Interessante isso. Sim, então aí cada um sai jogando e tenta ver que na minha contribuição a categoria inteira vai ser... É que de maneira... Acaba de certa forma, por mais que sejam estratégias individuais e movimentos individuais,
você acaba tendo um levante, um movimento generalizado, então que acaba virando algo global. Então, quando se fala de mercado livre de energia, esse conceito, né, de quem fixa na mente do consumidor acaba sendo... Hoje eu não entendo que existe um agente que é o referencial ali para este público novo. Acho que todo mundo ainda está lá para ser conquistado. Está lá para exatamente. Esse share of mind ainda está disponível. Ainda está em aberto. Olha, você tem um desafio grande. Fala uma coisa, já que nós estamos no Encontros com o Futuro, né? Como é que você vê o futuro, tanto do mercado livre de energia, quanto do posicionamento e da marca, da Comerc? Como é que vocês estão, no que você possa, evidentemente, comentar, mas em geral, como é que vocês estão vendo aí o futuro do setor e da empresa? O que você está vendo aí para o futuro? Eu acho que em termos de posicionamento, o posicionamento da Comerc Energia hoje está muito em linha com o que eu acredito que vai ser o desenvolvimento futuro do segmento. A gente só vê o mercado abrir, só vê o mercado expandindo e cada vez mais se aproximando desse consumidor B2C. E em termos de Comerc, a gente vem trabalhando já há algum tempo o posicionamento como plataforma mesmo, que é você ter ali múltiplas soluções para diferentes portes de consumidor que vão estar ali disponíveis para todo e qualquer consumidor de energia que queira ter uma solução, em especial de descarbonização. Então, a gente tem soluções de energia renovável, de eficiência energética, em que você consegue reduzir o seu consumo de energia de fato, que é descarbonização na veia mesmo, né? Porque você consome menos, você faz um projeto de troca de iluminação, de adaptação ali de ar-condicionado, então você consegue de fato trazer um consumo mais inteligente. Tem solução de telemetria para que você possa ter ali, você possa mensurar o tamanho do seu consumo em diferentes setores. Então, tem a comercialização de energia, que você tem ali o acesso à energia renovável. Eu tenho a própria geração, também tenho uma vertente de geração. Tem crédito de carbono e I-REC, que são os certificados, né, de descarbonização. Então, você tem uma one-stop shop ali. Sou consumidor de energia, quero uma solução de descarbonização, tem a Comerc Energia. Então, acho que o posicionamento que a gente vem tendo já dos últimos anos para cá nos aproxima do que a gente entende que é o futuro do mercado, que é cada vez mais abrir e ficar mais acessível para esses consumidores. Sem falar de todo o movimento que a gente vem observando, e aí é mundo de transição energética. Então, hoje a gente vê empresas muito mais preocupadas e muito mais alinhadas com esses objetivos de transição energética, que é justamente o que a gente fomenta como solução plataforma. E a gente percebe que esse consumidor também, ele vem, obviamente, buscando uma solução de economia, de redução de custo, mas tem essa preocupação: como é que eu fico mais sustentável, como é que eu descarbonizo a minha estrutura. Então, acho que a gente está bem em linha com o que a gente entende que é o futuro. Muito interessante, muito interessante. Um mercado crescente, com hábitos novos de consumo, com mentalidade nova em termos de enfrentar as condições climáticas globais e de uso dos recursos. E, além disso, utilizando ferramentas de marketing, né, Josi? Exato. Você deve ter um dia bem animado sempre. Bastante. Passa correndo. Quando você olha no relógio, já acabou o dia. Acabou de... Nossa, mas já? Nem comecei. Bacana. Então, eu quero, com isso, agradecer muito a tua presença aqui conosco. Eu que Pena agradeço que o tempo o convite. é pouco, mas a gente vai convidar você novamente numa próxima oportunidade. Muito, muito obrigado por vir aqui contar um pouco do teu setor, da tua empresa. Muito sucesso para você. Obrigada. E agradeço muito em nome do World Observatory, da SPM, da Prime, tua presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.